você não pode quebrar o protocolo. Você só tem que chamar Ele de Senhor. Você tem que fazer todos os protocolos de onde você está inserido. Mas se você é filho, você tem um livre acesso. E o que eu mais conheço são servos. Não está errado, mas eu queria te dar um recado. Ativa a filiação. Quem precisa de pedir é quem trabalha na sua casa. Seu filho não pede. Aí você fala, tem a parte de servo e tem a parte de rei. Sim. Tem a parte que você é ovelha e tem a parte que você é leão. Presta atenção que eu vou falar. Se você for só ovelha, você vai ser dominado. Ovelha lá no quarto e o bom pastor. Saiu do quarto, leão da tribo de Judá, ruge. E se você entender simplesmente isso, você governa. Sabe por quê? Ovelhas não governam. Ovelhas não governam. Quem governa é o leão. Por isso ele é um rei da selva. O mais interessante é que leão não é o mais forte, mas é o que carrega essa autoridade. Então, se você perceber a diferença do pedir e do acessar, se alguém estiver anotando em algum lugar do planeta, anota. Pedir e acessar. Pedir é seu lado de servo. Nunca perca a humildade de um servo. Mas depois que você entende que nessa terra Ele deu ela para você governar, a distância que você está da coroa. Aí você fala, para que uma coroa? Sim, você que é desejado, você que é inspirador, você que é rico, você que é próspero, você que tem sabedoria, você que é poderoso em relacionamentos, em network, todas essas coisas, coloca uma coroa sobre a sua cabeça. Só tem um detalhe: essa coroa você não sai dessa vida com ela. E aí tem duas coisas que você tem que fazer com essa coroa: ou você insiste em carregar ela para o caixão, ou você joga ela aos pés daquele que te chamou. É inevitável, não adianta você querer mentir ou querer fazer graça. Você que tem essas coisas que eu falei, você que tem sabedoria, você que tem experiência, você que tem inteligência, você que tem conexões, você que tem uma família próspera, você que fala coisas autorais, você que é poderoso em Deus, você tem uma glória. Não se engane, isso que você está construindo é para apontar para um único lugar. Pablo, o que eu faço com isso? Como um bom filho, governe. Como um bom servo, transborde. Vocês não sabem a vontade que dá. A vontade de quem descobre o governo é deixar de ser servo. Isso é uma das coisas mais terríveis que eu sinto dentro de mim. A maior guerra de todas. Sabe qual que é? Desliga esses canais, tal. Vamos viver só a nossa vida. Aí eu desligo a parte de servo. Jesus, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, deixou o trono, deixou sua glória, mesmo sendo filho, veio nos servir. E essa servidão não acabou. A servidão tem a ver com obediência. Muitos ficam, mas para que você mexeu com política? É esse tal desse lado de servo. Porque se fosse o meu lado de governante, nunca. Às vezes pergunta, você quer servir o povo? De verdade, quero servir a Deus. É Ele que ama acima de tudo o povo. É Ele que ama as pessoas. Isso não é um discurso político, vira a página. Tudo aquilo que me dá vontade de fazer é tudo porque eu sou governante. Tudo aquilo que eu preciso fazer é o Pablo servo que tem que entrar. Dá um negócio assim, ó, servo, você precisa aparecer. Vai lá, fala, mas de novo. O maior conflito que eu tenho na minha vida é esse. O conflito de quando você vai ativando o governo, a maioria esquece e fala, não, é sobre mim, é só sobre a minha casa, e sai fora do jogo. Reis e sacerdotes, servos e filhos. Se você deixar de ser qualquer um dos dois, se você for só servo, você vai ser um religioso que quer acabar com a vida dos outros. E se você for só filho, você vai querer só para você. Já viu aqueles filhos que só pensam neles? Ele quer o tempo inteiro, ele quer sentar sempre no mesmo, na posição de honra. Ele quer o tempo inteiro a comida melhor só para ele. Ele quer tudo só para ele. Você não pode deixar de ser servo, senão você não serve mais nessa geração. Rei e sacerdote. E aqui tua instrução em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Se você pede para o Senhor só para você, eu vou te falar, na hora do acerto Ele ainda vai pegar isso. Isso não é maldade não, está escrito. Ele vai passar para aquele que é multiplicador de talento, que não segura, não retenha.
Em Provérbios está escrito que Deus abomina aquele que retém o trigo. Não seja a pessoa que retenha. Não pare de transbordar. Essa geração ela foi enganada assim como outras, mas nunca houve um despertar como esse. As pessoas elas não entenderam que a sua incapacidade, o bloqueio que você tem a ver com o seu propósito. E aí você fica muitas vezes pensando assim, não, mas eu não. Deixa eu te falar, é você mesmo, pode ir. Você foi programado para ter só o seu deleite. Então você vai andar igual Caim, na força do braço. Vai ser só do seu... Vai ter que custar a sua vida para você repor sua vida. Olha que loucura. A vida dessa geração é gastar a própria vida para repor a própria vida. Trabalha até para conseguir alguma coisa, consegue aquela coisa para voltar ao estado normal. Hoje, quando eu acordei, às 5 da manhã, eu fiquei pensando numa família que tinha tudo para ter prosperado numa coisa. Ela se sentiu usada, uma família próxima à minha, ela se sentiu usada de outra cidade, num processo. Ao invés de aprender o processo e crescer naquilo, ela resolveu ir para a roça. Aí eu pensei, para que ter ficado 30 anos dando volta essa família todinha para ir para a roça? Por que já não foi no começo? Por quê? Porque se você ficar só do lado da servidão, você não governa. Se você ficar só do lado do governo, você vai abandonar aquilo que Deus colocou no seu coração. É igual um avião com 2 asas. Tira uma asa do avião para você ver o que acontece. A outra asa não serve para nada. O que dá estabilidade no voo são essas 2 asas. Não só elas, mas principalmente o que segura ali. Aí você fala, tira uma asa. Um cristão que não é rei, ele não entendeu para que foi chamado. É um avião com asa. O avião começa a torcer. Interessante é que num avião que tem 2 motores, a maioria, né? Ou então monomotor, mas a maioria tem 2. Um motor desliga, você não toca o avião do mesmo jeito. Você tem que forçar esse motor de carro, que ele vai começar a torcer. Então o que eu tenho que fazer? Na verdade não é forçar o motor. Eu preciso tocar o avião contra o motor para ele ir reto. A coisa mais louca do mundo. E se você não perceber isso, o motor de cá joga o avião de dorso. O que significa isso? Uma vida em desequilíbrio. Quando você não entende o porquê que você foi chamado. Quando ele está falando que você não sabe pedir, e quando pede gasta em vossos deleites, é só nisso. O Senhor tem muita alegria em te ver prosperar. O Senhor tem muita alegria em te ver em aonde você quiser. Porque isso vai definir o tanto que você investiu. Mas lembra que não é só sobre você. Deus nunca fez um projeto individual com ninguém. Deus nunca chamou o Davi porque gostava do Davi. Deus chamou o Davi porque gostava do povo de Israel. Deus nunca chamou o José do Egito porque ele era o mais educado. É porque alguém ali tinha que ter a capacidade e a humildade de salvar o povo de Israel. De novo, é sobre um povo. Eu queria nunca ter entendido isso para viver numa margem de ignorância, para poder ter uma fuga em paz. Mas não consigo. Toda vez que Deus chama alguém, é para um povo, não é para aquela pessoa. Então sim, desfrute. Mas lembra de uma coisa, não retenha o que Ele pôs aí.